Boa noite, pessoal. Aline Veloso, coordenadora da assessoria técnica do Sistema FAENG. Boa noite a todos, pessoal. Vamos dar início aqui nos próximos minutinhos à nossa transmissão ao vivo pelo Instagram do Sistema FAENG. Vamos discutir hoje um pouco sobre a pecuária de leite. E quem vai, fazer interlocução conosco e apresentar todos os trabalhos, as informações que o Sistema FAENG tem desenvolvido é o Eduardo Pena, o presidente da nossa Comissão Técnica de Pecuária de Leite do Sistema FAENG, também vice-presidente aqui da casa e coordenador do nosso Conselheite MG, do projeto Conselheite MG. Eu já vi o Eduardo aqui, vou convidá-lo a entrar na nossa live para a gente começar o nosso debate, as nossas informações. Gostaria de convidar a todos a enviar perguntas. Nós vamos verificar e responder a cada uma delas durante essa live. Aquelas que não puderem ser respondidas nesse momento serão abordadas numa outra oportunidade. A gente vai responder todo mundo. Estamos à disposição aqui no Sistema FAENG. Um abraço. Vamos chamar o Eduardo aqui. Eduardo. Boa noite, Aline. Tudo bem? Boa noite, Eduardo. Tudo jóia? Eu gostaria que você alterasse um pouquinho o seu celular aí, porque a imagem está na horizontal. Tem como você virar, por favor? Que a gente já começa a nossa discussão. Isso. Vamos ver se eu consigo agora ajustar ele aqui. Perfeito. A gente já está ao vivo aqui com o pessoal. Muitas pessoas já estão participando, 45, 50 pessoas. Dada a importância aí da pecuária de leite para o nosso estado, é importante a gente abordar que é um dos principais produtos do nosso agronegócio em Minas Gerais, a importância da pecuária de leite. Então, boa noite. Importante a gente destacar aqui para os nossos espectadores de que estamos na sede em Belo Horizonte, na sede do Sistema FAENG, que você está em Lavras, Então, mantendo aí a questão do isolamento também, que é a recomendação nesse tempo de coronavírus, e recomendando aí a todo mundo, que permaneçam e façam as práticas de prevenção de isolamento, em especial aquelas que puderem ser feitas também, dentro das possibilidades aí do seu trabalho, na sua família e nas propriedades rurais, É importante abordar isso. Então, boa noite, vamos começar nosso debate, a nossa conversa por aqui, Quer falar um pouquinho, dar um recado? Não, só queria cumprimentar o pessoal que está acompanhando a gente, dar uma boa noite a todos, Falar que é com imenso prazer que a gente tem condição de fazer essa live, E estou à disposição para perguntas. A gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia, o que afetou a produção de leite no estado de Minas, as ações da FAENG, falar um pouco do Conselheite, mercado. Então, são coisas muito interessantes que a gente precisa estar tocando nesse assunto num momento tão delicado como nós estamos vivendo hoje. Ok? Isso mesmo. Obrigada, pela participação aí também, pela disponibilidade. E aí vamos conversar aqui, pedindo o pessoal para mandar perguntas. Podem encaminhar as perguntas aí nos comentários, a gente vai estar encaminhando para você e conversando. Para a gente começar, Eduardo, acho que seria importante abordar um pouquinho, nesse período em que a gente já está verificando a pandemia, Estamos aí com um pouco mais de um mês, quase 45 dias, em que foi decretada a situação de emergência em Minas Gerais, direcionada essa ação pelo governador, e logo na sequência a formação do Comitê Estadual para gerir as informações sobre tudo isso. E uma das principais cadeias que nós conseguimos identificar que enfrentaram alguma dificuldade foi a cadeia do leite. Então, se você puder, por favor, abordar nesse contexto aí alguma informação de mercado, abordando isso e trazendo a informação aos nossos produtores, Estou vendo aqui online já o deputado Coronel Henrique,
que é o presidente da nossa Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia, parceiro de primeira hora do Sistema FAENG em várias ações também, né? Então, ele tem tocado algumas informações, então seria oportuno que você abordasse alguma informação sobre o mercado do leite, essa percepção do que foi visto nessas últimas semanas, né? Dado todo esse efeito aí do coronavírus nas nossas atividades produtivas. Obrigada. Ok. Tranquilo, Aline. Não, nós vivemos assim, um momento ímpar, né, na vida de todos nós, né? A questão aquele primeiro momento de pânico, né, quando surgiu a questão do lockdown, surgiu também junto com isso uma incerteza enorme. Eu acho que não só para o setor lácteo, mas para o setor da cadeia produtiva de todo o país. E nós ficamos assim, extremamente preocupados com isso, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Um dos primeiros problemas que aconteceu foi a questão da captação. Algumas cidades fecharam o trânsito, fecharam rodovias, e a gente preocupado com isso, o produtor sem saber o que ia acontecer. Tive reclamações de produtores falando que não conseguiam circular dentro das suas propriedades. Então, mas isso foi casos isolados, isso aí foi logo controlado e voltamos à normalidade. Uma das coisas que mais nos preocupa ainda, né, é a questão da própria perda de renda da população, que nós produzimos alimentos e dependemos da população, dependemos do consumo desses produtos, sem dúvida nenhuma. E com essa questão dessa perda de renda dessas pessoas, de fechamento de bares, de restaurantes, do setor hoteleiro, que consomem muitos produtos da gente, a gente fica pensando o que vai acontecer. Mas, graças a Deus, as coisas vão entrando nos eixos, a gente foi passando esse primeiro momento de pânico, né? E a gente tem assim, vivido, pelo menos, assim, esperado que as coisas melhorem, né? Isso, sem dúvida, afetou a questão de custo de produção das propriedades leiteiras. É um outro fator que eu acho fundamental, a gente está olhando com bastante atenção com relação a isso. A gente vê câmbio estratosférico, tanto para o euro quanto para o dólar, né? Então a gente está enfrentando essas dificuldades, mas nós estamos olhando com muita atenção com relação a isso para poder ver o que a gente pode fazer, até dentro das ações da FAENG que a gente vem elaborando, que a gente vai ter condição de conversar e falar um pouco mais sobre isso. Mas o primeiro momento foi isso, aquele pânico, aquela incerteza, a questão do custo de produção, né, e a preocupação da perda de renda. Esses são os fatores mais importantes com relação ao começo da pandemia do Covid-19. Sim, você relatou uma informação aí sobre o fechamento, ou ainda, né, por motivo do isolamento em alguns municípios, a dificuldade da captação. Vamos, né, pelas partes aí desses itens que você colocou. Uhum. A gente sabe, né, e deu conhecimento aí às ações, aos produtores, de várias informações aí aos consumidores também, né, porque influencia diretamente, mas especialmente para que os nossos sindicatos de produtores rurais articulassem as ações para reabertura ou para um melhor entendimento nas barreiras, né, nos municípios, para que a gente conseguisse captar o leite, escoar, né, outros produtos também do agro na nossa base, para as agroindústrias e para os laticínios. E uma das informações que também chegaram aqui, que chegou por pergunta, é uma questão dos pequenos laticínios, né, por essas interrupções ou por questão do mercado que serve ali a um município ou a uma região específica, a expectativa, né, aí, que infelizmente era ruim para o produtor, dessa captação acontecer. Então, em princípio, a gente identificou esses fechamentos ou possível redução da captação. E você poderia abordar alguma ação, né, que foi feita junto ao Ministério da Agricultura para essa captação do leite por outros laticínios, né? Foi feita uma possibilidade aí pelo Ministério da Agricultura nesse sentido. Quais foram as regiões que foram identificadas aí com esses problemas? Se chegou esse relato, né, a informação aí a você e outras ações do sistema? Não, sem dúvida, Aline. O que aconteceu foi o seguinte,
as empresas que, como eu disse, a questão do fechamento de bares, restaurantes, ela impactou diretamente o setor de queijos no estado, a produção de queijo no estado. Então, e a maioria nós temos muitos laticínios, não é a maioria, nós temos muitos laticínios que eles não têm o selo do CIF. Isso dificulta, eles têm o selo estadual, sim, eles podem trabalhar com produtos com artesanais, com os produtos em feiras municipais, essas coisas, e não sabia o que fazer com esse leite. Então, uma das ações junto à FAENG, junto à CNA, foi primeiramente autorizar que as empresas cifadas pudessem absorver esse leite desses pequenos laticínios. Porque já, às vezes, os pequenos laticínios, as queijarias, né, elas não tinham condição de tá absorvendo esse leite. Então, a indústria, ela entrou diretamente nisso, se dispondo a captar esse leite. Isso foi uma ação junto ao Ministério da Agricultura que pudesse fazer essa captação de indústrias que não tivessem o CIF, o Selo de Serviço de Inspeção Federal. Então, isso já ajudou bastante, né? Então, isso é uma ação que foi feita junto à FAENG, junto ao CNA, para poder amenizar as consequências. O que a gente fala sempre é que hoje a Federação da Agricultura, a gente sabe que o impacto para todos nós com relação ao coronavírus, isso é inevitável. A gente não sabe o tamanho desse impacto, né? E o que a Federação da Agricultura faz hoje é tentar diminuir o máximo esse impacto ao produtor. Porque a gente sabe, todos nós vamos ter que vamos ter uma parcela de sacrifício com relação a isso, seja indústria, seja comércio, seja o que for, né? E a gente tenta, junto à Federação da Agricultura, com todas as ações, inclusive ações de renegociações de financiamentos, de prorrogação, a gente está atento a esse tipo de coisa para diminuir esse impacto ao produtor. É isso que a gente quer. A gente, num período tão sofrido, ainda ter assim, esses outros impactos, eu acho que é muito difícil, né? Então a gente está bem atento com relação a isso. E trabalhando, direcionando o produtor, né? E aos nossos sindicatos. Sem Chegou dúvida. uma pergunta aqui, que ainda é focada em mercado, né? O Wilson Viana, ele coloca, existe a possibilidade de um colapso da cadeia leiteira frente à crise sanitária e econômica? Acho que você respondeu um pouco, né, dessa pergunta aí, desse receio, mas mensurar essa perda ainda é difícil. Se você quiser comentar um pouco mais sobre isso. E depois tem uma outra relação aqui com o preço dos produtos ao consumidor. Eu já complemento a pergunta. Ok, né? Com relação ao colapso, Wilson, obrigado pela pergunta. Eu sou um cara extremamente otimista. Eu acho que a gente não deve estar pensando nisso. Eu acho que a função do produtor de leite, principalmente, é produzir alimento, é estar com essa garra, trabalhar dessa forma sem pensar nesse colapso. Dificilmente, eu acho que pode ser um economista, qualquer pessoa dificilmente vai conseguir fazer um cenário, sabe, a longo prazo do que pode acontecer. Eu espero que as coisas venham entrando no modo de normalidade, né? E é isso que a gente espera. Espero que isso não aconteça, né? Eu acho que pensar nisso, a gente só atrapalha a nossa atividade. Eu acho que a gente tem que continuar firme dentro daquilo que a gente está fazendo e não pensar nisso. Trabalhar em produzir, fazer a nossa parte, que é produzir alimento, principalmente leite, que é um alimento fundamental para a vida, né? Tanto quanto a água, né? Então, eu acho isso não pensar nessa parte de colapso e espero que isso não aconteça. Muito bom a sua resposta, né? Realmente a gente precisa direcionar as ações para uma positividade, tomar todos os critérios possíveis, né, para que tenhamos aí o isolamento na medida do possível e as medidas de prevenção. É importante a gente destacar também a ação e de divulgação aos produtores rurais sobre as cartilhas, né, que foram desenvolvidas aí de orientação ao produtor e estão disponíveis também no nosso site, né, a cartilha sobre prevenção do corona. Você gostaria de destacar, Eduardo, nesse sentido, alguma alteração de atividade dentro da propriedade de leite que é necessário aí alguma ação específica para a prevenção? Na lida, né? O que pode mudar na lida diária aí
na necessidade dessas medidas de prevenção? Aline, eu acho assim que isso está sendo massivamente publicado. Eu acho que tudo que a gente faz dentro dos centros urbanos, a gente não pode ser diferente na zona rural. Eu acho que a gente tem que continuar com todas essas precauções que a gente tem tido. Eu acho que evitar aglomerações, é lógico que no campo essa aglomeração é muito menor do que na cidade, mas quando a gente pensa em grandes propriedades, pensa em outros setores, como até o café, que nós já estamos assim aproximando de uma safra, que o café de montanha, principalmente, ele leva um número muito grande de pessoas, então a gente tem que tomar esses cuidados, né, com o número de lotação de pessoas em ônibus, usar sempre o álcool gel, podendo estar lavando as mãos sempre, e fazendo um controle para não deixar que isso afete o campo, porque a partir do momento que você começa a ter esses problemas no campo, você começa a prejudicar a produção de alimento, e isso é um fator, sabe, aí começa os problemas de desabastecimento. Então eu acho que o campo ele tem que se cuidar muito, já que é um setor que, sabidamente, todo mundo sabe que quantas vezes segurou o PIB brasileiro, né? Então a gente tem que ter esse cuidado extremo com o campo também, da mesma forma que se faz nos centros urbanos. Uma complementação importante aí, né, a possibilidade aí da comercialização desses produtos para limpeza, sanitizantes nas empresas agropecuárias, né, que vendem insumos para agropecuária. E o produtor pode ter acesso a esses produtos também, além, né, de supermercados e de outras redes, também nos estabelecimentos agropecuários, né, que comercializam os insumos direto. Então, o produtor pode acessar, e é uma conquista aí do sistema nessa articulação com a Anvisa, né? Foi publicada a notícia, publicamos a notícia no finalzinho, né, na segunda, e tentamos essa informação aí. Então, é uma oportunidade interessante. Tem uma outra pergunta que nos chegou, né, da Carla Cíntia Paranhos. Ela coloca: gostaria que nos esclarecesse o fato do leite ter tido uma queda de preço para o produtor e um aumento na prateleira dos supermercados. Aquela questão que você colocou no início, mas se quiser, né, abordar um pouco mais aí essa informação da corrida inicial, né, e o receio da população como um todo, fica à vontade. Ok, Carla. É o seguinte, eu acho assim que hoje tudo que a gente trabalha hoje dentro da Federação da Agricultura, a gente trabalha com bases técnicos, a gente trabalha com o Conselheite, que foi implantado há um ano em Minas Gerais. E nós nós observamos que às vezes o próprio varejo ele aproveitou de uma certa forma, entendeu, para elevar esses preços, e às vezes colocando até às vezes a culpa em produtor por ter feito isso, e isso não aconteceu. Nós tivemos uma reunião no último dia 27, reunião do Conselheite Minas, e nós trabalhamos com dados junto à Universidade Federal do Paraná, que são dados técnicos, né, que ele não apontou essa queda de produção do leite. Pelo contrário, ele apontou um aumento de 7 centavos no litro de leite. Mas veja bem, isso você precisa ter cautela com relação a isso, porque cada setor ele vai absorver isso de uma certa forma. Então, por exemplo, a gente não sabe coisas que estavam acontecendo no setor lácteo, que aconteceria mensalmente, agora não é nem semanalmente, é diariamente. Então a gente tem que ter um pouco de cautela, a gente às vezes não sabe o que está por vir, ninguém sabe, né? A gente o que precisa fazer é minimizar os riscos, diminuir os riscos, né? Aumentar diminuir os erros, né? Esse que é a palavra, né? A gente não sabe bem o que vai acontecer. Mas essa indicação e esse apontamento de aumento do leite, isso foi concreto, e os dados são técnicos, né? Não são dados empíricos, né? São dados técnicos vindo da indústria para a Universidade Federal do Paraná. Paraná, né? Isso. Aproveitar que você abordou, né, o Conselheite, muitos dos nossos espectadores aqui podem não
ainda, né, que tenham conhecimento, que estão aqui vinculados ao sistema e acessaram a live, talvez seja interessante você falar um pouquinho o que é o Conselheite, né, resumidamente aí para o pessoal, uma vez que você já falou dessa reunião que aconteceu na segunda e a gente pode desdobrar algumas outras informações sobre ela ao responder a pergunta da Carla. Fala um pouquinho para nós o que é o Conselheite, né, o conceito aí, e uma vez que o seu trabalho, né, que está sendo desenvolvido aí como presidente da comissão técnica e como coordenador, né, desse projeto do Conselheite Minas, é a bandeira principal aí das ações, então logo se assumiu a comissão técnica, né, muito importante por sinal. Então aborda um pouquinho desse foco aí do Conselheite para a gente dar um entendimento aí para os nossos espectadores. Ok, o Conselheite, ele é um conselho paritário, né? Ele é formado por representantes de produtores rurais e formado por representantes da indústria, né? Hoje, quem representa os produtores rurais é a Federação da Agricultura do Estado de Minas, né? E quem representa as indústrias é o Sindicato das Indústrias Laticínios do Estado de Minas, que é o SILENG. E a gente tem uma instituição mediadora. Então, é a forma, o primeiro Conselheite foi criado há quase 18 anos no estado do Paraná, depois ele passou, foi criado também no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, e Minas Gerais vinha acompanhando esse sucesso do trabalho dessas pessoas, onde ele publica um valor de referência. Então, o que acontece, Carla? É uma oportunidade onde a gente senta à mesa, os representantes dos produtores, representantes da indústria, e esses dados são dados sigilosos, né, são com contratos de confidencialidade que a indústria repassa para a Universidade Federal do Paraná. É feito lá porque eles têm essa expertise de estar trabalhando há tantos anos com o Conselheite. Então, eles repassam esses dados para a gente, são dados com bases técnicas, são matrizes matemáticas que estão trabalhadas, e ele fornece para a gente um valor de referência. Ele não é tabelamento, ele é simplesmente um valor de referência, um máximo valor de referência, um mínimo valor de referência, em função de volumes, em função de ágios e deságios, né? Como qualidade do leite, como níveis de proteína, de CCS, de gordura. Então, eles abordam isso e fornecem esse valor de referência. Então, todos os meses a gente sente e discute, a universidade ela propõe esse valor de referência, isso é a capacidade de pagamento da indústria, né? Esses dados ele é feito com a efetiva comercialização dos dados vindo da indústria, o que a indústria comercializou, são ponderados também o custo de produção dos produtores, e a gente, acertadamente, conversa com isso e publica esses dados todos os meses, para dar uma referência. O que sempre, desde quando eu assumi a Comissão Técnica de Pecuária de Leite, da FAENG, eu fui muito cobrado, porque leite era um produto que você não tinha previsibilidade de preço, você dificilmente consegue fazer planejamento dentro da sua propriedade, e às vezes os produtores falavam comigo, Eduardo, a gente entrega o leite, a gente não vende, a gente entrega e depois vai saber o quanto vai receber. Então o Conselheite veio para isso, é para dar essa previsibilidade do que vai acontecer, é para auxiliar o produtor rural de leite na gestão da propriedade, entendeu? E isso que é importante. E não só isso, não simplesmente só o valor de referência que é discutido dentro do nosso conselho. São todos fatores inerentes à cadeia produtiva do leite que pode ser discutido lá dentro. Então é o local onde pode se sentar indústria e produtores rurais. Isso a gente foca a transparência, foca o respeito entre os elos da cadeia, porque a gente precisa da indústria da mesma forma que a indústria precisa do produtor. Então é assim que é feito o Conselheite. Graças a Deus nós já estamos funcionando há 1 ano, né? Agora esse mês fez 1 ano que da nossa primeira resolução, nós chegamos a funcionar um tempo em fase experimental para testar o que vinha acontecendo com os modelos matemáticos, e isso sempre a gente mantém esses valores de referência para passar para o produtor. Isso sempre está no site da FAENG, né? Se vocês buscarem www.conselheite.mg.org, se não me engano, .faeng.org,
Se não for, você me corrige, depois a gente coloca o site. Conselheite MG. Já vou aqui, isso. Tá, ok. E a gente pode lá dentro também fazer a simulação do seu próprio leite. Então a gente tem lá uma calculadora que eu acho de extrema importância, você vai colocar o seu volume de leite, o seu teor de gordura, da sua análise de leite, de proteína, de CCS, e ele vai te dar o seu valor de referência. O que seria a capacidade de pagamento da indústria com relação a isso, né? E isso aí só faz com que o setor cresça, né? Em função dessa transparência, né? Que é de extrema importância para o setor. Isso. Muito interessante essa possibilidade, né, de harmonização, de transparência, de articulação entre os elos da cadeia produtiva, para que a gente tenha uma ação melhor aí, e especialmente ao produtor, para que ele tenha, né, mais instrumentos para gerir sua propriedade rural. Só para afirmar a informação do site, né, do portal do Conselheite, conselheitemg.org.br, é o site direto, né, mas todo mundo pode entrar também no portal do Sistema FAENG, sistemafaeng.org.br, digitar Conselheite e já vai ser direcionado, né, na lupinha, na parte de pesquisar, já vai ser direcionado para o nosso portal específico do Conselheite. A calculadora ela também está disponível, como você disse, e os produtores podem lançar as informações e as características do seu próprio leite para ter essa referência, né, mais orientada. Bem interessante essa informação. Vamos pegar uma outra pergunta aqui, né, da nossa, que foi lançada. É uma informação sobre, deixa eu pegar aqui, sobre a IN, as INs, né? As observâncias a IN 76 e 77 devem ser seguidas, né, pelos produtores rurais? Você quer abordar um pouquinho dessa ação dentro da propriedade? Você pode falar isso como produtor de leite também? Não, sem dúvida. Toda instrução normativa é para ser seguida. Eu acho que essa instrução normativa, a IN 77, ela interferiu muito mais dentro da indústria do que do próprio produtor rural. Mas o Ministério da Agricultura ele tem uma equipe fantástica, tem a Câmara Setorial, então, que é discutido, que tem possibilidade de fazer isso, e eu acho que instrução normativa para ser seguida, principalmente do Ministério da Agricultura. Quando às vezes a gente acha que uma instrução normativa é problemática, é porque às vezes a gente está abrindo mercados futuros em outros países e às vezes essas exigências são colocadas para a gente para poder trabalhar esse mercado. Nós buscamos aí a vida toda tentar conseguir exportar. A nossa exportação de lácteo é uma exportação muito pequena em relação ao que nós importamos, né? E a gente precisa estar ciente, precisa não só com essas INs, mas também com a parte de sanidade, entende? Com as instruções do próprio IMA, né, e do próprio Ministério da Agricultura. Então a gente tem que estar muito atento a isso e, à medida do possível, de cada forma, de cada propriedade, né, de cada sistema de produção, vai se adaptar dentro das INs que são publicadas pelo Ministério da Agricultura. Que estiverem vigentes, né? Isso mesmo. Exatamente. A Michele Moreira aqui está elogiando, né, o trabalho pelo Conselheite e falando que o teu valor de referência ajuda muito a nortear os produtores. Tivemos outros comentários nesse sentido aqui também, então aproveitando para parabenizar pelo trabalho, né, pelo desenvolvimento da sua ação aí à frente como coordenador do projeto. Tem uma outra pergunta aqui a respeito do dólar, né? Quem está colocando aqui é o Saturnino Mendes. Ele coloca assim: boa noite, Eduardo, parabéns pela iniciativa, né? E a pergunta é: o dólar com esse preço, né? Já fechou aí mais de R$5. A interferência de valor afeta direto os custos, né? Qual a perspectiva aí de algum mercado futuro de preços? É importante falar que, especificamente, né, o dólar alto, ele é muito bom para as nossas exportações, né? É importante a gente destacar essa informação. E ele coloca aqui, né, o produtor coloca essa informação, a interferência nos custos. Então, pensando aí nos nossos custos de produção e o que pesa mais, né, quais essas interferências ou direcionamentos você gostaria de posicionar? Obrigado pela pergunta.
Eu acho assim, como fala um grande amigo meu, até hoje a gente conversando, batendo um papo, talvez ele esteja aí com a gente aí, ele fala que nós estamos vendendo leite em real e tratando de vaca em dólar. É por aí, já que principalmente essas commodities como soja, né, milho, a gente está, e o nosso mercado de lácteos, nós ainda não temos um volume de exportação expressivo, né? O que acontece é esse aumento de custo de produção, porque vai ser direcionado, com o dólar dessa forma, vai ser direcionado esses produtos para o mercado externo, né? E a gente realmente fica sem saber o que pode acontecer. Dificilmente, eu acho que eu posso te falar como que vai ser isso no futuro. A gente espera que as coisas se ajustem, né? Eu acho que cada propriedade, em função de como ela trata seus animais, que o custo de produção, os concentrados hoje participam de 60% a 70% do custo de produção do valor de um preço de um litro de leite, né? A gente tem que ir buscando alternativas, as que forem possíveis, né? Se a gente, por exemplo, se a soja ficar proibitiva, a gente tem que buscar outro tipo de proteína, tem que ir tentando fazer isso. Aquele que não tiver condição vai ter que continuar dessa forma, né? E não tem outra alternativa. A gente espera que o mercado volte ao normal, né? Porque isso tudo interfere diretamente no nosso custo de produção, sem dúvida. E eu não falo só na questão alimentar, eu falo na questão de insumos, falo de produtos veterinários, que muitos deles são importados, falo de insumos agrícolas, porque nós, além de ser um produtor de leite, você tem que ser um agricultor também, você tem que plantar, você compra adubo, você compra defensivos, então isso tudo afeta diretamente. A gente não sabe até quando e até quanto isso vai afetar, mas nos preocupa fortemente com relação e a gente fica pensando que pode até, às vezes, as pessoas saírem da atividade em função disso ou passarem para outras atividades em função disso. Uma ponderação importante são os programas de gestão, né? Você colocou com, né, bastante propriedade a importância aí do produtor gerir o seu custo de produção, saber quais são esses itens que principalmente demandam mais recursos, né, para a alimentação do rebanho, mas também para outras atividades na propriedade rural. Você destacou muito bem isso. E aí, né, vale destacar aqui as duas ações aí diretamente ao produtor rural que são desenvolvidas no sistema, né? O programa Balde Cheio aí há 13 anos, que é desenvolvido, e também o programa AT&G Leite, né, que tem sido desenvolvido aí nos últimos anos pelos produtores e aí capitaneando aí com a articulação com sindicatos técnicos também, né? Então, a adesão até a esses projetos, a esses programas, podem ser feitos também nos municípios, né, junto aos nossos sindicatos. Então, importante destacar isso. Talvez você complemente alguma outra informação acompanhando aí os nossos projetos também. Sem dúvida, Aline. E eu falo para as pessoas que nos ouvem, que nos escutam hoje e que nos estão nos vendo, escutem seus técnicos, entende? A questão é o seguinte, não tome atitudes, às vezes, pelo fator pânico, começar a secar a vaca, parar de tratar. Isso aí vai refletir futuramente questão reprodutiva dos seus animais, uma série de problemas. Uma vaca que você seca ela fora da hora, que você aborta uma lactação de uma vaca por algum motivo, por pânico, com medo de que não vai ter leite, não vai ter captação, o que vai acontecer, você está só colocando um problema pior um pouco para frente. Então você escute os seus técnicos, eu bato em cima disso, procure discutir com ele qual a melhor forma, qual a melhor saída. Cada propriedade, hoje nós identificamos em Minas Gerais mais de 6 sistemas de produção, de sistemas a pasto, compost, freestyle e vários sistemas. Então, escute seus técnicos, é um pedido que eu faço, sabe? Converse com ele. Aquele que não tem um técnico na fazenda, procure uma empresa, procure a Emater, discuta, o que você acha que eu devo fazer? Você acha que a melhor saída é eu secar esses animais ou não? Então, isso é importante. Eu acho que, às vezes, se a gente toma atitudes impensadas, atitudes rápidas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, talvez nos prejudique futuramente de uma forma
que a gente não consegue, às vezes, retornar à atividade normalmente. Então, isso é extremamente preocupante. Então, tome atitudes baseadas em coisas técnicas. Isso, direcionamento, né? Planejamento é o que a gente sempre Sem fala, dúvida. né? Esse alinhamento para que a gente melhore na atividade e aprimore as oportunidades que a gente tem. Né? Uma das perguntas que foi lançada aqui é de que em momentos de crise, né, ou de acontecimentos que abalam aí ações na cadeia, muitas vezes é momento de repensar toda a cadeia produtiva. Acho que você complementou essa informação com a ação do Conselheite diretamente nisso, e essa harmonização e conversa, né, transparência que precisa acontecer dentro da cadeia produtiva. Só para, né, complementar essa informação de gestão e de informação também. Uma outra atuação aqui do nosso público, né, o Dr. Altino, ele tem feito, né, fez uma consideração aqui, que é cumprimentar a cadeia produtiva do leite pela contribuição que tem sido dada ao Fundesa, né, uma adesão aí extraordinária nessa importante ação, nesse importante programa. Se você quiser abordar um pouco mais sobre o Fundesa também, Eduardo, acho que é bastante pertinente para que a gente tenha essa ação direta também do produtor rural, né, a adesão ao Fundesa. Sem dúvida, isso aí é uma parte de extrema importância, porque se a gente não tiver esse fundo, se a gente não tiver um respaldo, não tiver um fundo sanitário dentro do Estado, dificilmente, daqui a uns dias a gente não consegue passar com gado nem dentro de outros estados. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa acompanhar esse trabalho, participar do Fundesa, precisa contribuir com o Fundesa. Na hora que você precisa se tiver um problema com qualquer animal, seja lá brucelose, tuberculose, fitose, alguma coisa, você não sabe nem o que as pessoas precisam ser indenizadas, e esse dinheiro vai sair desse fundo. Entende? Deus me livre que isso aconteça, um problema desse, mas a gente tem que pensar na parte sanitária. Quando a gente fala em exportação, que é um sonho do mercado lácteo, as pessoas lá fora perguntam assim, como é que é o sistema, como é que vocês têm um fundo sanitário para amparar qualquer perda? O que acontece? O que a gente não pode ser é disseminador de doença. A gente tem que ter a capacidade de pegar esses animais, de abates sanitários, tirar esse animal de circulação, aquele animal que não tem condição e ser indenizado por aquilo ali. Então esse é o papel do Fundesa. Então não só a cadeia do leite, mas sim a cadeia de bovinos de corte também contribui, e assim vai. Isso foi um trabalho também muito difícil de ser feito. O Dr. Altino fez um trabalho excepcional junto à FAENG, junto ao Sileng, junto às cadeias de frigorífico, de suínos, de aves. Então, assim, a gente está trabalhando nisso para poder fortalecer esse fundo. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter... A gente não precisa ser só bom. A gente tem que parecer bom, a gente tem que mostrar isso, tem que ter dados para mostrar lá fora. Fala, problema sanitário nosso, nós temos resolvido, nós temos campanha, nós não temos isso, nosso leite é bom, nossos produtos são de qualidade. Isso o Fundesa nos ajuda muito e nos dá respaldo com relação a isso. E traz uma ação aí de marketing positivo, né, da cadeia produtiva também, porque calçado na ação e na possibilidade de uma sanidade correta do rebanho e das atividades agropecuárias, a gente tem um marketing, um direcionamento positivo aí, além de tudo que a gente já sabe, né, que o produtor, ele é produtor de água, que ele faz ações corretas de sustentabilidade nas propriedades rurais, e a nossa assessoria de meio ambiente aqui do Sistema FAENG está sempre atenta a essas ações também, e articulada com as diversas outras equipes, para que a gente tenha essas informações, seja dentro dos nossos programas próprios, né, como o Balde Cheio, como o ATIG, que estão sendo feitas várias outras ações, mas também em outras ações específicas das capacitações, orientações ao produtor. E aí, né, focado nisso também, o Coronel Henrique aqui cumprimentou pela ação e colocou uma informação de que se você acha, Eduardo, que o investimento no marketing do leite, né, por meio, né, de incentivar o consumo, ele relata que apresentou um projeto de leite, né, criando aí o ProLeite, um fundo para o marketing dessa cadeia produtiva em específico. É um projeto de lei para a criação desse ProLeite. Não, eu acho fundamental. O Coronel Henrique, a gente tem
nos encontrado algumas vezes lá no CEAPA, tive a oportunidade de conversar com ele. Esse tipo de ação são ação que fortalece o setor. Nós dependemos disso. Hoje você tem instituições que fazem isso, mas nós precisamos de fazer mais, nós precisamos de promover o que a gente faz. E promover com qualidade, promover, mostrar o porquê as pessoas precisam estar consumindo lácteo, consumindo derivados. Isso aí, tudo isso é de extrema importância. E eu parabenizo o deputado Coronel Henrique com relação a esse projeto, que vai ser de fundamental importância. Só vem ajudar o setor, e isso eu acho que, assim, que a gente precisa de produzir, esse leite precisa de ser consumido dentro do nosso país, do mercado interno, daí pensar em exportar com qualidade, e é isso que a gente tem que fazer. Sem dúvida nenhuma, parabéns, Coronel, com relação a esse projeto de lei aí, que é fantástico. Em um momento realmente, né, são ações positivas aí que estão sendo construídas nesse momento, e o marketing, as ações de promoção dos produtos são fundamentais aí para que a gente garanta o consumo interno, como você bem falou aí, né, e a nossa população realmente tem uma demanda forte pelos produtos lácteos. Antes de mais nada, Minas Gerais é considerado, né, como o estado aí principal do queijo. Se a gente pega aí o gancho com outros produtos lácteos, né, bem importante também. Não só o queijo artesanal, mas queijos também de laticínios. E aí, vinculada a essa ação de possibilidade de qualidade, de marketing e de exportação que você colocou antes, importante a gente destacar a ação de um projeto, né, que está sendo aí implementado pelo Sistema FAENG, que é o escritório regional do projeto AgroBR, vinculado aí com a CNA, com o sistema CNA, e a Apex Brasil, né? Então, nós teremos aqui em Minas Gerais esse escritório. Nas próximas semanas aí a gente divulga mais ações também com relação à adesão dos produtores, a possibilidade da adesão dos produtores a esse projeto. E o foco é a exportação. Então, nós trilharmos um caminho de exportação aos produtos, e a cadeia dos lácteos é uma das cadeias que está listada aí como prioritárias. Então, fazendo o dever de casa, direcionando as ações na cadeia produtiva, que a gente consiga expandir as nossas exportações de lácteos, né? Você bem destacou essa informação também. É um sonho, né, Aline? Nós temos um país com uma capacidade infinita de estar produzindo, entende? Nós temos um país tropical, áreas de pastagem, gado, genética, técnicos, uma capacidade ímpar de produção, e a gente não consegue exportar, fica limitado só a isso, e fica escutando, o Brasil está importando leite do Uruguai, da Argentina, Mercosul. Nada contra eles, eu acho que eles fazem o papel dele. Nós precisamos trabalhar não só isso, trabalhar na competitividade também. Porque não adianta o nosso leite a gente produzir e não ser competitivo. E hoje nós não somos competitivos. A gente depende de ações governamentais, nós temos uma carga tributária altíssima. Então, assim, isso tudo a gente tem que trabalhar e tem que pensar. Se a gente está pensando em ser um grande exportador de leite, talvez as pessoas falem, você está pensando nisso, está no meio de uma pandemia dessa. Não, eu estou pensando no futuro mesmo. Entende? Eu acho que não tem outra forma de se pensar. A gente precisa disso, precisa de sanidade, precisa de qualidade, precisa de ser competitivo, diminuição de carga tributária, isso tudo é fantástico. E esse escritório da Apex aqui nos ajuda a direcionar alguma coisa, a abrir novos mercados, isso é fundamental para o nosso setor. Isso tem que ser feito de toda forma. Muito bom, isso mesmo. E juntos a gente vai muito mais longe, né? Com a organização, a gente segue assim. Com certeza, a gente, para vocês terem uma ideia, hoje os estados do sul, né, vamos dizer, a região sul, hoje ela passou a produção de leite da região sudeste. Né? Minas Gerais continua sendo o principal produtor de leite do país, mas quando pega regionalmente, o sul, ele produz mais. Isso é questão de quê? De organização. Há quanto tempo você tem Conselheite no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná? E hoje eles já estão à nossa frente de uma forma que eles já criaram a Aliança Láctea do Sul. Então isso é trabalhado dessa forma.
Eu até, assim, agradeço demais ao Estado do Paraná, que nos ajudou com a formação do Conselheite, entende? Eu tive a oportunidade de ir até lá, assistir reuniões do Conselheite no Paraná. Então, isso são coisas boas, a gente precisa organizar, né? A gente vê os setores se organizando, e a gente acha até que demorou um pouco a começar essa organização. Então, eu sei das dificuldades de Minas Gerais, é um estado extremamente heterogêneo, mas a gente tem que se organizar de alguma forma para poder alcançar os nossos objetivos. Isso mesmo. Dentro desse alcance de objetivos e tendências aqui, tem uma outra pergunta. O Bruno Palhares, ele destaca uma pergunta, né? Você acha que o fator bem-estar animal será uma demanda que o consumidor de lácteos poderá exigir das indústrias e dos produtores? Você acha que essa é uma tendência? Já está focando lá na ação ao consumidor, né? Mas se a ação lá no nosso produtor tem alguma reação ou se isso é uma tendência? Obrigado, Bruno, pela pergunta. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, bem-estar animal, hoje você vê vários setores do agronegócio pensando em bem-estar animal. Então, o próprio consumidor, ele pode, daqui a um tempo, ele está dando preferência para produtos que valorizam o bem-estar animal, né? A própria Beba Mais Leite, ela trabalha nessa linha. Conheço outras empresas que trabalham nessa linha também de bem-estar e não tem outro caminho. Isso também precisa ser feito, isso é um trabalho sério que vem se desenvolvido e tem pessoas que focam para esse lado. Não adianta você ter um animal judiado dentro da fazenda, você ter coisas que não são permitidas. Eu acho que os animais dentro da fazenda, eles são bem tratados, eles são bem cuidados, são vacinados, entendeu? E o bem-estar animal, tanto na parte alimentar, que hoje já existem produtos, entendeu? Que trabalham isso, trabalham foco, temperamento, performance, isso tudo, isso é de extrema importância, né? E acho que grandes empresas trabalhando com esse foco, eu acho que é de extrema importância. A gente escuta tanta coisa, tanta bobagem na internet, falando de vaca de leite, que aplica isso, que aplica aquilo, que os dias de vaca, isso não existe, entende? Eu acho que o produtor, ele cuida do seu animal de uma forma que aquilo é o bem dele, aquilo é o sustento dele. Quem é que vai querer um animal maltratado? A gente fica alegre quando vê um animal dessa forma, fica feliz dessa forma, e bem-estar animal, se você, a partir daqui a um tempo, igual hoje você tem leite A2, você pode ter um outro foco, um bem-estar animal num produto, e isso atinja o consumidor. Isso aí é inevitável. Diferenciado também. Sim, né? Claro, com certeza. Produtos diferenciados também, como o leite A2 que você destacou aí. Capril Santa Cecília que também falou, né, que a gente, lembrando dos pequenos animais também, caprinos e ovinos, também produzem leite, aí o foco na produção e na diversificação aí de produtos também aos consumidores. Também é leite. Se você quiser falar um pouquinho desses outros animais, dessas outras possibilidades aí do leite também, são produtores parceiros nossos. Não, sem dúvida. Eu não sou nenhum especialista em caprinos e em ovinos, mas eu acho que é um mercado extremamente promissor, né? Eu acho até interessante a gente pensar em trabalhar dentro de uma comissão ou na própria comissão de leite, comissão técnica, né? Na nossa setor, comissão sim, técnica. na comissão técnica, sabe? De tratar desses assuntos, mas também são, da mesma forma, búfalos, né? Eu não sou entendido com relação a isso, mas obrigado pela pergunta. E, na verdade, aqui em Minas a gente vê uma diversidade de tudo, né? Nosso presidente, Dr. Roberto, ele sempre fala que Minas Gerais ele é um extrato do Brasil e a nossa diversidade toda que garante aí os nossos números do agro, justamente porque a gente tem muitos tipos de produção, muitos, né, tanto da agricultura quanto da pecuária. Então, só na pecuária aí você já destacou, né, além do corte, o leite, caprinos, ovinos, búfalo,
aves e suínos, quando foi abordada a questão do Fundesa, né, na pergunta que foi respondida anteriormente. Então, realmente, a gente tem de tudo aqui em Minas Gerais e as características diversas, e temos promovido várias ações nesse sentido também, né? Então, inclusive dentro da nossa comissão técnica de caprinos e ovinos aqui do sistema, então, adiantar outras ações, inclusive de foco da comercialização. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre essas cadeias com os devidos presidentes de comissão, né, e direcionando informações. Claro, certo. Que aí já é oportunidade para outras conversas, né? Fica bom. Não, sim. Tem uma outra pergunta aqui que nos chegou, Eduardo, que a informação, quem traz é o Gabriel Soares. Estou vendo também muitos alunos, né, do curso técnico em agronegócio aqui, do nosso Senar Minas. O Gabriel é egresso do curso, como outras pessoas também que aparecem por aí, bem interessante, né, essa atuação e atingir ao público. Ele coloca aqui uma informação sobre a MP do Agro, né, que foi sancionada aí recentemente no início do mês de abril, e nos pergunta, né, vocês acreditam que algumas das medidas anunciadas podem auxiliar o pecuarista no enfrentamento da atual crise? Se me permite, eu posso falar um pouquinho sobre isso? E aí a gente foca, né, em alguma outra pergunta. Fica aberto, né, pessoal, as outras perguntas aqui também. Podem mandar que a gente segue com as respostas. Lembrando que o que não for respondido, a gente direciona, né, as perguntas depois da nossa live, pelo tempo que a gente tem. Com relação à MP do Agro, Gabriel, muitas ações, sim, ali são oportunidades para o setor produtivo. Nós tivemos uma oportunidade, então, de contribuir com essa MP também, e ela vem aí possibilitar algumas estratégias para o produtor rural, no foco no crédito, no aumento do funding, né, para financiamento aí as nossas cadeias produtivas também, e algumas ações, além, né, de renegociação e de compartilhamento aí de um fundo solidário, de ações com relação a garantias também desse produtor ou de grupos de produtores rurais. Então, algumas publicações também já estão no nosso portal do Sistema FAENG, e a gente deve fazer e divulgar uma nota técnica em breve sobre isso, sobre o impacto, né, o positivo aí nas cadeias produtivas. Então, sim, né, as medidas anunciadas são benéficas ao setor e a gente auxiliou nessa construção do texto e nessa articulação com os nossos deputados, né, e senadores lá em Brasília, até a sanção pelo presidente no início desse mês. Né, tentei responder essa pergunta. Claro. Só complementando algumas coisas das nossas ações. Hoje eu recebi no meu e-mail, né, uma questão de ações que podem ser feitas, não só às vezes nessas MPs, mas que eu achei fantástica. Uma coisa que a FAENG está trabalhando é tentando criar um canal de negociação, de comercialização de queijos artesanais, de produtos do agro. E hoje teve um exemplo do Sindicato dos Produtores Rurais de Perdões, do meu amigo lá, que é presidente, o Danilo, entende de uma feira virtual que foi feita lá, que já está atingindo aqui o município de Lavras também, que são ideias que as pessoas podem também estar criando, divulgando. Eles estão pensando já em ter um aplicativo para isso. Hoje eles pedem esses produtos via internet, e isso facilita muito. Eu acho que não só produtos lácteos, mas de todos os produtos, eu acho que cada um precisa também estar olhando ao seu redor, buscando esses produtos, sabe, dos pequenos produtores da sua região, ajudando essas pessoas, né? É meio que uma teoria Z, né? A gente começar a buscar as coisas ao redor, porque eu acho que só assim a gente vai ter um poder de recuperação, e eu confio certamente nisso. O governo vem tomando algumas ações, a própria FAENG, a própria CNA, todas as federações do Brasil olhando para isso e pensando de que nós temos que segurar o nosso agro. Ele é de extrema importância para todo o país, né? E essas pequenas ações também valem demais, né? Essas de cada sindicato, de cada região. Isso, uma ação bastante positiva foi o retorno das feiras livres, né? Que no primeiro momento dessa pandemia estavam completamente impossibilitadas de acontecer, e pelo esforço, pela articulação, houve uma indicação do governador, então,
para retorno das feiras livres, que é um canal de comercialização direta entre os produtores rurais e os consumidores, né? E aí você complementou muito bem com essas outras oportunidades aí de comercialização que estão sendo desenvolvidas tanto pelo Sistema CNA, com a plataforma virtual, que já foi divulgada há 2 semanas atrás. O produtor rural ele pode, né, buscar pelo site, e tem no nosso site do Sistema FAENG também o link, se inscrever para que essa comercialização seja possível. Né, seja um dos canais, na verdade. E as diversas iniciativas também dos sindicatos e articulação com as prefeituras também. E para destacar, né, uma outra ação também com relação aos programas governamentais para a compra, né, seja com recursos que eram destinados para alimentação escolar e que estão sendo destinados aí para aquisição dos produtos e destinação desses produtos às famílias dos produtores, uma vez que a gente não tem aulas, né? Todas as escolas estão interrompidas por motivo do isolamento e também no programa de aquisição de alimentos da Conab. Então, são ações aí complementares em políticas públicas e que você destacou. O Alexandre Silva Prado, que é o presidente em São Roque de Minas, né, fez uma pergunta aqui bem alinhada com isso que a gente acabou de comentar e que você colocou antes, que são os produtores de queijo, né? Se existe algum trabalho ou preocupação em prol dos produtores de queijo da canastra, mas também das outras regiões de queijos especiais que estão passando por dificuldade de comercialização, né? A gente acabou de responder essas perguntas aqui nesses canais, né? Sem dúvida, Alexandre, né? Alexandre, a gente tem sim prestado atenção nisso. Um fato importante que eu não posso deixar de destacar, porque a gente sempre está preocupado com isso, tanto é que a gente faz um belo festival de queijo em Belo Horizonte. Você já deve conhecer isso aí, para promover esse queijo. A Federação da Agricultura levou pessoas à França para começar a mostrar esse trabalho desse queijo artesanal. O Dr. Altino tem feito um trabalho fantástico, a próprio Dr. Roberto, encaminhando isso. Então a gente jamais vai esquecer de vocês, vai deixar de acontecer. Nós estamos pensando em criar esse canal de comercialização para vocês continuarem trabalhando com seus produtos. Então a gente está estudando isso. A gente, se for olhar, você tem muitos eventos em Minas Gerais que já foram cancelados em função de aglomeração de pessoas. Isso afeta a comercialização de animais, de produtos, do agro, muita coisa, que às vezes a gente escuta pessoas falar, o agro não vai sentir tanto. Todo mundo vai ter a sua parcela de doação. Todo mundo. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Tem tudo isso e essas oportunidades aos produtores que precisam, né, continuar sendo focadas e é realmente o intuito do Sistema FAENG. Eduardo, você acredita que a gente já está quase acabando o nosso tempo aqui? Já fomos a quase 1 hora de conversa nossa, e de resposta legal. Aqui aos nossos espectadores, né? Mais de 50 pessoas estiveram conosco aqui nesse debate. Eu queria, então, lendo uma informação aqui, né? Se você concorda, e aí para a gente seguir para as informações finais também, senão a gente cai, né? A live cai aqui, a gente não consegue responder e direcionar. E agradecer também. Só por uma frase que está aqui de um espectador nosso, né? Que pós-pandemia, o foco da sociedade como um todo vai ser 3 S's, né? Sustentabilidade, saúde humana e saúde animal. Então, tudo isso é focado em sanidade. Queria que você comentasse sobre isso e, infelizmente, seguisse para as palavras finais, porque a gente já está quase no tempo final aí da nossa transmissão. Aproveito para agradecer todo mundo que está conosco ainda, né? Agora que eu estou acostumando com essa questão de live, porque é difícil para a gente é uma coisa nova, uma coisa diferente, mas agora que eu estou acostumando já está acabando. Enfim, não, é isso aí, sem dúvida, vai ter que ser assim, sustentabilidade, saúde, isso aí tudo, sanidade, isso é importante. Eu só gostaria de deixar, Aline, uma mensagem para o produtor de leite, entende, assim, que tome muito cuidado com as informações que recebe, a questão do pânico, não faça isso, sabe, assim, tem uma pessoa que já me disse uma vez, se tiver de desistir, desista de ser fraco, entendeu? Continue trabalhando, consulte seu técnico, faça o seu trabalho, que se Deus quiser,
vai dar tudo certo. Fiquem com Deus. Obrigado, gente, pela paciência e eu estou às ordens. Boa noite. Muito obrigada, Eduardo. Um abraço a todo mundo e até logo. Até logo. Obrigado, gente.